É pastor da Igreja Batista Água Viva em Mauá, São Paulo. É graduado em bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista em São Paulo. É autor de mais de 10 livros, sendo o último chamado Glórias ao A Cruz nome de do Cristo Senhor. e a Justiça de Deus. A graça e paz, sendo um meus dos mais irmãos. vendidos. Através de seu Aleluia, ministério, como é bom estar numa igreja cristocêntrica, onde o louvor é cristocêntrico, onde a oração é cristocêntrica, onde as nossas relações são cristocêntricas. E enquanto a ministração do louvor estava fluindo, e eu senti que o Espírito Santo me levou à oração do Pai Nosso. E muitos terminam a oração do Pai Nosso dizendo assim: Tua é a honra, Teu poder e Tua é a glória. Mas tem uma coisa que o Senhor tem nos levado ultimamente: conhecer Cristo. Ontem eu falei sobre conhecer Cristo, a beleza de Cristo, e alguns irmãos vieram me falar, né, que aquilo mexeu com eles, porque essa questão de expressar Cristo na nossa vida, no nosso relacionamento conjugal. E na oração do Pai Nosso, onde a tradução a ARA e a ARC diz Tu é a glória, na tradução Bíblia Mensagem fala outra coisa. Na tradução da Bíblia Mensagem fala assim: Tua beleza é fascinante. Tua beleza é fascinante. O que eu quero dizer para você, porque muitas pessoas, às vezes elas não se lembram que Jesus é o ser mais belo que existe. Jesus é o ser mais belo, e às vezes elas pegam um versículo de Isaías 53, que está se referindo a Jesus na cruz, pastor Marcos Mota, que diz assim, que ele não tinha nem aparência nem formosura na cruz, porque ali ele estava sendo moído por causa dos nossos pecados. Mas Jesus é um ser belo, maravilhoso, lindo, e quando você o conhece, você quer ser parecido com ele. E eu declaro sobre a sua vida, que nessa conferência você vai sair daqui mais parecido com esse ser mais belo que é Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus? E como nós somos uma igreja cristocêntrica, eu quero trazer mais uma palavra cristocêntrica. Mas pastor Francisco, antes de trazer essa palavra, eu quero entregar esse livro aqui para você. O ano passado nós estávamos participando de uma ceia que deve ser cristocêntrica, que Jesus falou: fazer isso em memória de mim. E aí eu fui falando como Cristo é maravilhoso, como Cristo é lindo, como Cristo é belo. Isso aconteceu no começo do ano passado. Até hoje não consegui pregar mais nenhuma mensagem que não fale de Cristo e o plano da redenção. E dessa ceia, o ano passado, saiu 15 pregações cristocêntricas, e nós lançamos esse livro aqui, Cristo é tudo em todos. Diga comigo: Cristo é tudo em todos. Essa foi uma declaração de Paulo, que ele foi sucinto e abrangente: Cristo é tudo em todos. Eu quero entregar aqui para o nosso querido pastor Francisco Vasco. Aí você diz assim: pastor Silvio, e para nós? Para você tem no Amazon. Você entra lá no Amazon, esse livro digitalmente você vai encontrar lá no Amazon 15 pregações cristocêntricas, ok? Mas não é aquelas pregações de três pontozinhos e um versículo, não, é pregações completas, esboço completo. Você tem aí mensagem aí para vários meses. E como nós vamos pregar uma mensagem cristocêntrica, eu convido você para abrir o livro, seu livro sagrado, a Bíblia Sagrada, no livro de Paulo aos Gálatas. Talvez você não saiba, Paulo foi o autor mais cristocêntrico. Mesmo ele não tendo convivido com Cristo, os dois livros mais cristocêntricos da Bíblia é Colossenses e Filipenses, onde ele fala que Jesus é o Deus invisível, que Jesus é a expressão exata de Deus. E aqui em Gálatas capítulo 1, verso 15, eu quero falar sobre 7 percepções de Cristo em mim. E talvez você vai perceber essas coisas em você também. E Gálatas capítulo 1, verso 15, diz assim, Paulo o apóstolo: quanto porém ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Aprouve a Deus revelar seu Filho em mim.
Diga aí para o seu vizinho: o Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita em você. Mas diga com mais entusiasmo, diga com mais força, diga com mais energia. O Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita em você. Aleluia! E aqui, o que é mais interessante, meus irmãos, dessa igreja cristocêntrica, é que Paulo, ele não diz assim: olha, veio revelar seu filho para mim. Ele não vem dizer: olha, ele veio revelar o seu filho por mim. Ele diz assim: ele veio revelar o seu filho em mim. E qualquer pessoa que estuda um pouquinho português sabe que em ele está falando na sua interioridade, no seu coração. Então, se a gente pudesse resumir o Evangelho de Jesus Cristo, o centro do Evangelho, a essência do Evangelho é Cristo em mim. Essa é o âmago do Evangelho, essa é a essência do Evangelho, é Cristo em mim. Por isso que Paulo, meus irmãos, vai dizer lá no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, Gálatas 2:20: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E esse viver que agora eu vivo na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é um dos maiores mistérios da vida cristã, da fé cristã, é essa questão que agora você tem um outro ser dentro de você. Alguns chamam isso da esquizofrenia do Evangelho. Por que esquizofrenia? Porque uma pessoa esquizofrênica é uma pessoa que acha que tem uma outra pessoa no seu imaginário. Uma pessoa esquizofrênica, ela acha que existe ela e mais uma pessoa, mas na verdade existe essa outra pessoa. Quando você abriu o seu coração para Jesus, agora ele veio habitar em você. Por isso que Paulo vai dizer assim, que Cristo em nós é a esperança da glória. Diga aí para o seu vizinho: o Cristo que habita em mim habita em você. É o mesmo Cristo. E cristianismo, meus irmãos, dessa igreja cristocêntrica, não é apenas dogmas e doutrinas. Cristianismo não é apenas liturgia. Cristianismo não é apenas comportamento. Cristianismo é a essência, é Cristo em mim. Porque toda religião tem doutrinas, toda religião tem dogmas, toda religião tem liturgias, toda religião tem um livro, mas só tem uma que tem Cristo em mim: o cristianismo. Quantos podem dizer um glória a Deus por isso aí? Aleluia, aleluia. E eu queria compartilhar com você nessa manhã abençoada, cheio de glória. Você já ouviu palavras maravilhosas aqui, já adorou esse Cristo maravilhoso? 7 percepções de Cristo em mim. 7 percepções de Cristo em mim, porque você tem que perceber esse ser que mora em você. E esse ser que mora em você, ele vai fazendo coisas que não são suas, mas são dele, mas ele colocou em você. Então o Evangelho tem um aspecto esquizofrênico, porque agora em você, tem você, filho de José e Maria, mas agora tem um outro ser, chamado Jesus de Nazaré. Então é você, que nem no meu caso, eu sou filho da dona Iraci, do seu Júlio, Silvio Galli, tem o Silvio Galli aqui, mas dentro de mim tem mais uma pessoa. E eu pergunto para você: qual é essa pessoa? Qual é essa pessoa? Jesus. E agora eu tenho uma pessoa dentro de mim. Sou eu com mais uma pessoa dentro de mim. Irmãos, isso não é apenas doutrina. Isso aqui não é apenas algo figurado. Isso é real. Cristo, se você nasceu de novo, Cristo habita em você. Aleluia. E a primeira percepção, não abaixa meu retorno não, porque eu vou pregar de novo à tarde. Senão depois eu não tenho voz para pregar amanhã no Dia das Mães. Vou falar sobre mães que influenciaram o mundo.
mas é amanhã, tá bom? Mas não abaixa meu retorno, que eu preciso pregar tarde e vou pregar amanhã cedo, não é? Pastora Luiz também acho que vai pregar amanhã cedo também, não é? E vai pregar ainda de novo, então nós precisamos de retorno aqui, aleluia. Primeira percepção que eu vejo é esse Cristo que habita em mim. Você tem certeza que Cristo habita em você? Dá um glória a Deus aí para mim saber que você tem certeza? E agora, onde você chega, esse Cristo chega. Eu acho muito engraçado aqueles irmãos que oram assim, eles dizem assim: agora nós vamos entrar na presença de Deus. E aí eu pergunto: por que não estava não? Porque agora Cristo está em nós, e Ele não vai mais embora, Ele está conosco. E a primeira percepção que eu percebi esse Cristo, eu começo a perceber esse Cristo agindo na minha interioridade, no meu coração, mudando meu comportamento, mudando coisas na minha vida, fazendo Silvio Galli velho morrer e expressando o Cristo em mim. A primeira coisa que eu percebi, um conflito constante entre ser santo e pecador. Esse conflito. Porque Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 15, ele diz assim: porque eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois o que faço, o que prefiro, e sim o que detesto. Então, agora você tem Cristo, e às vezes você vive esse constante conflito, porque às vezes você expressa Cristo, mas às vezes você expressa a sua face adâmica, para não dizer luciférica. Meu Deus! Então, esse contraste, eu fui percebendo esse contraste, que a minha face adâmica, ela está aqui em mim, porque no dia do batismo ela não morreu, porque o velho homem, como diz alguns aí no Instagram, ele ressuscitou, ele está aqui em mim, e ele está aqui, mas eu tenho a face crística, e agora eu tenho que, às vezes, viver com esse conflito constante. Às vezes, quem se manifesta é o filho da dona Iraci, do seu Júlio, a minha face adâmica. Mas às vezes no trânsito, quando alguém me fecha, quando alguém faz uma barbeiragem, eu também vejo esse Cristo se manifestar em mim. Pode ir tranquilo, não tem problema. E é essa crise constante, porque às vezes quando nós pecamos, nós nos consideramos como miserável, como malvado, como desprezível, como cruel, até como maldito, pecador. E às vezes a gente olha e fala: mas eu sou um grande pecador. Mas às vezes eu também olho e falo: puxa vida, eu fui lavado pelo sangue de Cristo, eu sou limpo, eu sou puro, eu sou belo, eu sou bom, eu sou digno e eu sou abençoado. E eu fui percebendo esse conflito do Cristo em mim e do Silvio Galli em mim. Isso é uma coisa, você que é novo na fé, você vai ter que aprender a viver essa experiência, porque às vezes você vai se julgar a pior das pessoas, às vezes você vai se julgar a pessoa mais imunda, mais suja, mais maldita, mais pecadora, mas às vezes você fala: mas Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, eu me tornei uma pessoa bela, eu me tornei uma pessoa bondosa, eu me tornei uma pessoa generosa. E esse conflito você vai ter que viver. Essa é a primeira coisa que eu percebi, esse conflito desse Cristo em mim e do Silvio Galli, que infelizmente continua em mim também. Fala para o seu vizinho: você já percebeu isso alguma vez na sua vida? Eu estou falando de Cristo em mim, eu estou falando de uma outra pessoa que habita em mim, eu estou falando de uma outra pessoa que habita em você, porque às vezes você acha que Cristo está você só no culto, mas quando você está falando mal do pastor, o Cristo está lá também. Quando você está aprontando aí no trânsito, Cristo está lá também. É uma coisa que a gente tem que aprender a viver assim. A segunda coisa que eu percebi desse Cristo que habita em mim, esse Cristo que está na minha interioridade, que não vai sair, vai estar comigo até a consumação dos séculos, eu percebi que eu fui perdendo a coragem de emitir julgamentos sobre as pessoas. Eu fui percebendo que eu que julgava muito, eu antes de ter Cristo em mim, eu era muito maledicente, eu falava mal do Cruzeiro, eu falava mal do Atlético Mineiro, eu falava mal do Palmeiras, eu falava mal do São Paulo, eu falava mal de quem mais? Do Vasco, eu falava mal dessas coisas, eu falava mal de irmão, eu falava mal de pastores, eu falava coisas assim, eu falava, mas aí,
Quando esse Cristo veio habitar em mim, eu percebi, não que eu deixei de parar de falar, porque ainda eu tenho a natureza do Silvio Galli, mas eu diminuí. Eu fui percebendo que mesmo as pessoas mais nojentas, as pessoas mais sujas, as pessoas mais violentas, as pessoas mais asquerosas, eu fui olhando assim, eu fui diminuindo o meu julgamento. Porque deixa eu falar uma coisa para você: quanto mais de Cristo você tem, menos você julga as pessoas. Quanto mais de Cristo você tem, menos comentários ruins você faz nas redes sociais. Porque quando você tem Cristo, você olha no espelho e você imagina que você é o pior dos pecadores. Quando você tem Cristo, você não olha para uma pessoa e se acha em nenhum momento melhor que elas. Quando você tem Cristo, quando você começa a ouvir as histórias daquelas pessoas asquerosas, nojentas, violentas, aquelas pessoas que nos fizeram mal, quando você olha no espelho e você fala, a história dela poderia ser a minha história. A história dela poderia ser a minha história. E você fala, quantas dessas pessoas estragaram as suas vidas, mas por causa de Cristo eu não estraguei a minha, estou vivendo dentro do propósito de Deus. Alguém diga um glória a Deus. Quanto mais de Cristo você tem, você vai diminuindo o seu julgamento sobre as pessoas, por piores que elas sejam. Eu não sei você, mas antes de Cristo eu tinha uma listinha para matar pessoas. Tinha umas 10 pessoas na minha listinha que eu queria que morressem. Você tem essa listinha? Ah, sua listinha não tem nenhum. Não tem umas 10 pessoas que você gostaria que não existisse. São pessoas que te prejudicaram, são pessoas que te enganaram, são pessoas que foram desleais com você, foram pessoas que fizeram a sua vida ser mais difícil, são pessoas que te feriram, e você não tem ninguém que você não gostaria que existisse? Só o Lula? Eu acho que ele está na listinha de muitos aí. Agora, quando você tem Cristo, você olha no espelho e você fala, a história dessa pessoa poderia ser a minha história. A história daquela pessoa que está mendigando na rua poderia ser a minha história. A história daquela pessoa que é viciada em algo terrível poderia ser a minha história. Aquela pessoa violenta que está presa poderia ser a minha história. Mas eu não sei porque Deus, na sua graça, na sua bondade e na sua misericórdia, Ele me escolheu e me separou para um propósito. Quantos podem dar com glória a Deus? Então diga para o seu vizinho, quanto mais de Cristo você tiver, menos você vai julgar as pessoas. Pessoas que julgam muitas pessoas é que não tem espelho em casa. Um teólogo famoso, ele disse assim, quanto mais você se conhece, mais pior dos pecadores você vai se achar. Paulo, o apóstolo, disse lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque eu sei que tem alguns de nós aqui que falam, pastor, eu não sou o pior, eu também não sou o melhor, eu estou na média. É porque ainda você não se viu no espelho. E o espelho não é o espelho da sua casa, é a Bíblia. A Bíblia, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que você é o pior dos pecadores. E quando você se acha pior dos pecadores, você não emite mais julgamento, você fala, eu sou pior. Aleluia. Você vai ver que nós vamos ter menos fofoca nas igrejas. Porque quando a pessoa vem com fofoca, você vai falar assim, você está expressando Cristo? É o Cristo que está dentro de você que está fazendo fofoca? Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que eu percebi desse Cristo que habita em nós, que está na nossa interioridade, que vive em nós e vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a terceira coisa que eu percebi é um desejo absurdo de ser diferente. Não é que nem a música do Roberto Carlos, não, daqui para frente tudo vai ser diferente, não é isso não.
Quem tem Cristo, ele tem um desejo de ser uma pessoa diferente. É um desejo de transcender a maldade, é um desejo de transcender a animalidade, é um desejo de transcender a crueldade, é um desejo, eu quero mudar, eu não quero ser só isso que eu sou, eu não quero ser só isso que eu olho no espelho, eu quero ser parecido com Jesus. É esse desejo de ser diferente, esse desejo de ser outra pessoa, ser mudado, ser parecida com Jesus, porque Jesus é o nosso modelo de vida, Jesus é o nosso modelo de existência, e é um desejo de se parecer com Jesus. Aliás, na teologia, você aprende o quê? Que regeneração, novo nascimento, é a mudança radical operada pelo Espírito Santo, fazendo com que você deseje ser igual a Jesus. Se você não desejar ser igual a Jesus, pode ser um sintoma que você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ele quer ser semelhante a Jesus. Eu não sei você, mas eu tenho 47 anos que eu me converti. Me converti em 1978. A maioria de vocês não tinha nem nascido. 47 anos que Cristo está em mim. E você faz quantos anos que Cristo está em você? Fala aí. Quantos anos faz que Cristo está em você? Ei, alô, ninguém fala. 23, Larissa. 27. Os que não falam, acho que nem tem certeza se nasceram de novo ou não. Porque quem tem Cristo, ele fala, cheio do Espírito, fala. Mas eu não sei se você tem a experiência que às vezes eu tenho, que às vezes eu acho que eu mudei pouco. Às vezes dá a impressão que Deus faz assim: Gabriel, vai olhar lá a coroa da criação que eu criei, vai lá ver o Silvio Galli, vai lá em São Paulo, vai lá ver o Silvio Galli, vai ver o que eu fiz na obra do Silvio Galli. Aí Gabriel chega e dá uma olhada no meu dia a dia, no meu comportamento, nas minhas relações, e ele fala: é isso aí só, Senhor? 47 anos de crente, e ainda ele está brigando com a mulher por causa que ela não colocou açúcar no café? 47 anos e ainda ele tem problema com isso? Eu não sei você, mas eu gostaria de ter sido transformado muito mais. Eu gostaria de ser muito mais parecido com Jesus. Eu gostaria. Não sei se vocês sabem, eu jogo futebol. E minha filha fala, toda pregação meu pai fala de futebol. E você vê, eu vim aqui pregar, tive que falar Francisco Vasco. Mas não tem jeito. Futebol me persegue. Eu me lembro uma vez, Francisco Vasco, que nós estávamos disputando um campeonato. Claro, eu não jogo um campeonato de menino. Nosso campeonato lá chama bola no pé, ou pé na cova, é o que eles chamam lá. Eu me lembro que eu estava no campeonato, Francisco Vasco, e o jogo estava quente, estava fervendo, estava pegado. Aí um senhor de uns 60 anos me pegou por trás. Me pegou por trás. E você sabe que velho não pode ter muito contato, porque se quebra não conserta mais. E ele me pegou por trás e eu fiquei nervoso. E eu cheguei, empurrei ele e falei: vai pra lá, você está querendo o quê? Olha a minha face adâmica. E aí eu vi alguém da torcida dizer assim: pastor. Aí eu lembrei que eu era pastor. Falei: cara, eu sou pastor, o que eu estou fazendo? E aí o que aconteceu? O juiz veio e já me deu um cartão amarelo. O técnico resolveu me tirar para mim não ser expulso. Eu falei: aí você sabe quando a ficha cai? Que às vezes está quente e a ficha não cai. A ficha caiu. Eu falei: que vergonha. Sou pastor aqui na cidade, todo mundo me conhece. E eu chamei o cara pro pau. Mas eu só chamei ele pro pau porque eu vi que ele era mais fraquinho que eu. Também não é todo assim. E aí eu, com vergonha, fui pro vestiário, tomei banho, com maior vergonha. Falei: vou ficar uns 3 meses sem aparecer nesse lugar. De tanta vergonha, de tanta vergonha. E aí o que aconteceu? Eu fiquei uns 3 meses sem aparecer no clube. Falei: acho que já esqueceram. Quando eu voltei, pisei na portaria do clube, o rapaz já falou assim:
Ô pastor, está mais calmo? Eu falei, putz. Por quê? Porque quem tem Cristo, ele não é como os outros. Os outros querem quebrar perna, os outros querem aprontar, mas eles não têm vergonha na cara, eles não têm constrangimento, eles não têm a experiência da culpa, eles não têm a capacidade de ficar vermelho. A gente chama esse pessoal aí de cara de pau, porque é verdade, nós às vezes expressamos a nossa face adâmica, mas nós não temos vida dupla, nós não temos vida tripla, nós não temos vida quádrupla, nós não temos vida múltipla. Por quê? Nós erramos sim, mas nós confessamos os nossos pecados e seguimos aí em frente para a glória de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia. A quarta coisa que eu percebi, lembra-se que são 7 coisas que eu percebi Cristo em mim. Espero que você esteja se identificando com algumas delas. A quarta coisa que eu percebi nesse negócio de Cristo em mim, porque Cristo em mim não é apenas uma teoria, uma teologia, um dogma, é uma realidade. Cristo em mim, Ele está em todos os lugares. Ele não está só na igreja, na célula, no discipulado. Ele está lá na minha cozinha, Ele está lá no trânsito, Ele está lá no jogo de futebol, Ele está lá na academia, Ele está em todos os lugares. Cristo em mim. Por isso diga para o seu vizinho, o Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita em você. Aleluia. A quarta coisa que eu percebi, pastor Francisco Vasco, de Cristo em mim, eu fui percebendo que esse Cristo em mim foi gerando em mim determinadas repugnâncias. Porque à medida que Cristo vem em você, você vai começar a sentir nojo de algumas coisas, você vai querer não frequentar mais alguns lugares, você vai querer afastar de algumas pessoas, e você vai deixar de fazer algumas coisas, porque não é porque o cristianismo é uma religião moralismo, é porque agora Cristo vive em você, e você quer agradá-lo. Certa vez, perguntaram para o grande pregador Moody, que é considerado o príncipe dos pregadores. E Moody estava em Nova York caminhando, e uma senhora disse para Moody: olha, esse negócio de ser crente aí é muito chato. Esse negócio de crente não pode beber, não pode dançar, não pode fumar. Naquela época eram os pecados que tinha, hoje os pecados são bem mais amplos. E a mulher falou: olha, deve ser crente, deve ser muito chato, porque não pode fazer essas coisas. E Moody, de uma maneira emblemática, respondeu: senhora, não é a minha diferença para a senhora, não é que a senhora pode e eu não posso, é que a senhora quer e eu não quero. Essa é a diferença. Não é que eu estou aqui nessa conferência aqui porque alguém me obrigou, mas na verdade eu queria estar na gandaia, eu queria aprontando por aí, eu queria estar aí fazendo um monte de coisa. Não, eu quero estar aqui, eu amo Jesus, Ele mudou meu coração, Ele mudou a minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, o Espírito Santo habita em mim. Não é porque eu gostaria de estar em um lugar e estou aqui, não, eu quero estar aqui. A diferença é que eu amo Jesus e eu tenho prazer em estar aqui, estar com os irmãos, estar na igreja do Senhor. Aleluia, digam glória a Deus. Porque quando a gente tem Cristo em nós, a gente vai tendo determinadas repugnâncias. Tem coisas que você não quer mais, tem coisas que fazia parte da sua vida, mas não faz mais. Por quê? Porque tem lugar que tem fumaça demais, tem lugar que tem maconha demais, tem lugar que tem malícia demais, tem lugar que tem ganância demais, tem lugar que tem maledicência demais, tem lugar que tem inveja demais, tem lugar que tem cobiças demais, tem lugar que tem ódio demais, tem lugar que tem inimizades demais, tem lugar que tem conflitos demais, tem lugar que tem violência demais, tem lugar que tem fofoca demais, tem lugar que tem imoralidade demais. E agora eu tenho uma natureza nova em Cristo, e eu não me sinto bem mais nesse lugar. Aleluia, aleluia. Pastor Francisco Vasco, eu fui 2 vezes no estádio do Corinthians, 2 vezes, e uma no estádio do Santos, que eu levei o pastor Aloysio. Ele queria ver um jogo lá também. E aí, o meu filho já é corintiano roxo, mas a segunda vez que eu fui, tinha fumaça demais, tinha maconha demais,
tinha palavrão demais, tinha briga demais, tinha ira demais, tinha contenda demais, tinha bagunça demais. E eu falei para meu filho: agora você é um corintiano de televisão. Porque pelo menos na minha casa não tem fumaça demais, não tem briga demais, não tem contenda demais. Porque quando você tem Cristo no centro da sua vida, você tem determinadas repugnâncias, tem ambiente que não serve mais para você. Ah, mas é uma regra da igreja? Não, não é uma regra da igreja. Ah, mas agora agora virou uma igreja legalista? Não, nada de legalismo, não tem uma regra para nada. Mas você tem Cristo em você. E quando você tem Cristo em você, tem ambiente que não serve mais para você. Diga um glória a Deus aí. Então tem coisas, deixa eu falar para você, que agora que Cristo está em você, tem lugares que não dá mais para você. Tem coisas que não dá mais para você fazer. Tem ambientes que vai chocar a sua natureza. Porque, toma cuidado, porque se você vai num lugar que tem fumaça demais, pode ser que quando você estiver lá, o Cristo que estiver dentro de você, ele dê uma tossida. Tem fumaça demais nesse lugar. Quantos podem dizer um glória a Deus aí? Então, quando a gente tem Cristo, a gente tem determinadas repugnâncias, tem lugar que não cabe mais, não tem nenhuma regra, não tem nenhum pastor, não tem nenhum discipulador vigiando você, não. É o Cristo que habita em você, que faz toda a diferença. Diga um glória a Deus aí, aleluia. A quinta coisa que eu percebi, que porque Cristo habita em nós, Cristo habita em mim, Cristo habita em você, porque você tem que ir percebendo essas coisas. Porque se você é crente, e as mesmas coisas que você deseja agora, e as mesmas coisas que você desejava quando você não tinha Jesus, isso é uma coisa terrível. Porque à medida que Cristo vem em nós, Ele vai operando, Ele vai nos transformando de glória em glória, porque Ele quer formar em você e em mim a imagem dEle. O maior projeto de Deus para a sua vida não é a sua prosperidade, não é o seu carro, a sua carreira. O maior projeto de Deus para a sua vida é formar Cristo em você. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar um carro, nem morreu na cruz do Calvário para te dar uma carreira. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você dos seus pecados e levar você a ser parecido com Ele. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? A quinta coisa, pastor Marcos Mota, que eu percebi, é agora Cristo em mim. Não é uma teoria, não é uma religião, não é apenas um dogma, não é apenas liturgias, não, agora tem uma pessoa vivendo na nossa interioridade, agora tem um ser que vive aqui, e ele vai transformando a gente. A quinta coisa que eu percebi é, depois que Cristo veio habitar em mim, um desejo de falar com Jesus a respeito de tudo, e falar a todos a respeito de Jesus. Esse desejo de falar com Jesus a respeito de tudo, e de falar a todos a respeito de Jesus. Então, agora nós temos um amigo que habita em nós. Eu não sei você, mas talvez você, antes de ter Cristo, você falava sozinho. Alguém aqui já falou sozinho? Você falava sozinho, você falava com você mesmo. Mas quem está falando com você? É você, e quem é o outro? Isso aí parece o Salmo 42, porque o Salmo 42, Davi diz assim: por que estás abatido a minha alma? Mas quem está falando por que estás abatido? Por que te perturba em mim? Então Davi está falando para ele mesmo, não é? É um ser falando com ele mesmo. Por que estás abatido? Ou seja, ele está falando com ele mesmo. Mas eu vou dizer para você, agora na nova aliança nós temos Cristo. E no lugar de você falar sozinho, você fala com quem? Com Cristo. Você fala dos seus anseios, das suas angústias, das suas lutas, das suas tentações, dos seus projetos. Agora você tem um ser que te ouve, e você tem acesso a Ele, e você tem esse desejo agora de falar com Ele.
Você tem esse desejo de falar: Senhor, muda minha mulher. E Ele vai falar: eu estou mudando é você. Aí você vai orar, falar: muda meu marido. E Ele vai falar: é você que precisa de mudança. É um ser agora que você pode falar das suas lutas, dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus pedidos. Agora, quando você tem Jesus, você tem o desejo de falar com Ele a respeito de tudo. Por isso, uma chave cristã para termos uma fé bem fundamentada é ter momentos diários a sós com Jesus, falar das nossas lutas, dos nossos anseios, das nossas angústias. Eu digo uma coisa para você: eu vim numa geração que todos os crentes faziam vida devocional. Todos os crentes acordavam de manhã e faziam vida devocional. Era meia hora, 1h30. E todos que vieram antes de nós, você estuda a vida dos grandes teólogos, dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles separavam cedo, de manhã, para falar o quê? Falar com Jesus, falar das suas angústias, dos seus anseios, da sua ansiedade, dos seus medos. Mas infelizmente eu percebo, eu tenho uma igreja que tem muitos jovens, e tem muitas pessoas que eu percebo que não tem vida devocional. E ele não fala a respeito de Jesus de tudo. Então hoje nós vivemos uma geração, deixa eu falar para você, talvez aqui não, mas eu posso dizer pela minha igreja, que eu sou pastor lá há mais de 30 anos, tem pessoas que vão a psicólogos, a terapeutas, antes de falar com Jesus. Pastor, você é contra? Não, eu sou favorável você fazer terapia, sou favorável você ir na psicologia, sou favorável você tomar remédio, tudo que tiver instrumento dentro da santidade e bom senso, você pode usar, mas a primeira pessoa que você tinha que falar é com Jesus. E eu tenho percebido na nossa experiência local, que todas as pessoas que separam, que seja 15 minutos de manhã, acorda 15 minutos mais cedo, e quando ele lê a Bíblia Sagrada, compreende a soberania de Deus, a supremacia de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, os seus problemas diminuem bastante. Então assim, tem duas coisas que acho que nos ajuda muito a nos livrar de alguns problemas emocionais: é entender a soberania de Deus. Segundo, confessar a minha identidade nele, quem eu sou nele. E eu vou dizer para você, como pastor de uma igreja há 30 anos, as pessoas que fazem isso, dificilmente elas procuram ajuda extras, porque elas falam de tudo a respeito de Jesus. Eu vim dizer para você aqui, terapia é bom, mas o melhor terapeuta que chama é Jesus de Nazaré. Esse é o nome dele, esse é o Deus terapeuta que te cura, que te sara, que você pode levar os seus anseios para ele, e pode ter certeza que uma hora ele age, ele vai agir, e quando ele age, ninguém pode impedir. Digam glória a Deus aí, aleluia. Então, é esse desejo de falar com Jesus a respeito de tudo. Falar com Jesus a respeito de tudo. Falar de Jesus as coisas da sua vida, seus anseios, seus desejos, as suas tentações. Fala a respeito de Jesus. E a segunda coisa é falar a todos a respeito de Jesus. Quem tem Jesus no coração, ele quer falar para as pessoas que estão ao seu redor de Jesus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo, não tem como você ter Jesus no seu coração e você ver pessoas caminhando a passos largos para o inferno, pessoas perdidas, pessoas vivendo sem sentido, pessoas que não têm propósito na vida, e você não fala nada, porque agora você fala com Jesus a respeito de tudo, mas agora você quer falar a todos a respeito dessa pessoa que te salvou, que tirou desse mundão, que te livrou do príncipe da potestade do ar, que te livrou do curso desse mundo, que te livrou desse curso pecaminoso do pecado, e agora ele te colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga um glória a Deus aí. Aleluia. A sexta coisa, eu estou na penúltima coisa que eu percebi, eu não sei se alguém aqui já se identificou com algumas dessas percepções. Levanta a mão aí se você se identificou com algumas dessas percepções. Aleluia, obrigado por ter levantado a mão, porque isso aqui é uma experiência de você observar Cristo em você. Eu vou mencionar 7, mas você pode mencionar 20, 40, 50 coisas que você vê Cristo agindo em você. Uma outra coisa, e qual eu coloco como sexta coisa que eu percebi de Cristo em mim, esse ser agora que habita em mim. Eu não estou mais sozinho, eu tenho um ser agora que habita em mim, é o Silvio Galli e Cristo.
Diga aí para o seu vizinho: é você mais Cristo. É você mais Cristo, não é mais só você, é você e Cristo. A sexta coisa que eu percebi que dessa realidade de Cristo em mim, alguns sentimentos e alguns desejos e vontades que não eram meus, mas estão em mim. Alguns desejos e vontades que não eram meus, mas agora estão em mim por causa de Cristo. Tem um teólogo famoso americano, ele chama Dallas Williams. Ele diz que tem muito sentimento que está em nós, mas que não teve a sua origem em nós. É Cristo em nós que colocou isso. Então, por exemplo, tem sentimentos. Vou dar um exemplo aqui de um sentimento aqui. Às vezes você chegou para a igreja e você era uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, uma pessoa muito limitada, mas agora você veio para a igreja, Cristo habitou em você, e agora você se sente uma pessoa, um líder. Você que tinha às vezes vergonha de falar em público, você que às vezes ficava vermelho na escola, você que tinha problema de falar com as pessoas, agora quando você pega ali para liderar o seu grupo pequeno, a sua célula, você tem uma nova autoridade, mas você pensa que ela é sua, mas não, ela é sua, é Cristo que colocou em você. Eu me lembro que na minha época, e eu acho que na sua época também, Marcos Mota, tinha uma coisa chamada oral. Lembra da chamada oral? Você lembra da chamada oral? Eu não sei ainda se existe chamada oral, que as coisas foram mudadas. Chamada oral, para quem não sabe, a professora falava: fica de pé aí, aluno, e me responda a pergunta. Eu era tão vergonhoso, tinha tanta vergonha, que quando a professora mandava ficar de pé, eu já travava tudo. Me dava um nó aqui na garganta, e eu não conseguia nem falar. Quando Deus me chamou para o ministério, eu fiquei pensando, eu tinha 19 anos. Eu falei: como que eu vou ser pastor, Marcos Mota, se quando uma professora pede para mim ficar de pé, a minha garganta dá um nó? Como que eu vou ser assim? Mas aí eu não sabia que Cristo ia habitar em mim, e Ele ia colocar alguns sentimentos que não são meus, mas que são deles, que ia me dar autoridade, desenvoltura, maneira de falar, e Ele ia me capacitar para viver. Eu quero declarar para você aí que é líder em treinamento, que é tímido, que é vergonhoso, Deus vai destravar isso na sua vida, porque Cristo habita em você, e Ele é poderoso para fazer isso, e infinitamente mais. Dá um glória a Deus. Quantos aí outrora falava que dar dinheiro na igreja era para dar dinheiro para pastor? Quantos aqui eram mulheca, mão de vaca, não tirava o dinheiro do bolso, não apagava a luz nem para dormir? Mas agora Cristo entrou em você, e quando o pastor pega o microfone para falar de oferta, você é o primeiro que vem correndo. Aí você fala: mas isso não é meu. E não é mesmo, você continua sendo aquele mão de vaca, aquela pessoa que não abre mão, mas Cristo em você fez total diferença na sua vida. Quantos de nós às vezes não tínhamos ideias, não sabíamos coisas, e às vezes você está num serviço e ninguém tem solução para o problema, aí vem uma ideia do Espírito Santo, porque Cristo está em você, aí você fala: mas da onde veio essa ideia? Deixa eu falar para você, veio de Cristo. Cristo nos dá sabedoria. Quantos dão um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Cristo vai fazendo diferença nas nossas vidas, Ele vai mudando a nossa vida, Ele vai colocando coisas que não eram nossas, mas Ele colocou em nós, e Ele vai nos transformando de glória em glória. Então essa é a transformação de Cristo em nós. Quantas pessoas aí, na verdade, eram pessoas que viviam na pecaminosidade, no pecado, mas agora querem viver uma vida santa. É Cristo em você. Cristo faz total a diferença. Quantas às vezes pessoas assim jamais se imaginaram em falar em público, em liderar, em discipular. Aí você fala: ah, isso não é meu mesmo. Não é mesmo, é Cristo em você te dando autoridade. Diga um glória a Deus. Eu me lembro quando nós começamos a Visão em Células, em 1999, eu comecei a primeira célula.
na nossa igreja. Primeira célula na nossa igreja. Eu me lembro que nós chamávamos de célula protótipo, a primeira. E aí eu comecei a liderar, mas aí as instruções diziam o seguinte: ó, você tem que multiplicar a célula, porque senão vai ser só uma célula essa igreja, porque a nossa visão é de multiplicação, sim ou não? E aí eu fiquei pensando, quem seria meu líder em treinamento? Talvez você é líder aqui, você já está pensando, a sua célula está crescendo, vai avançar, vai multiplicar. Aí você olha para a sua célula e você fala: meu pai do céu, que nem eu olhava para a minha célula, tinha o ruim, o pior e o que não tinha jeito. Aí eu falava: como que nós vamos ser uma igreja em células? Aí esses pastores malucos iam lá e profetizavam: vocês vão ser uma grande igreja, vocês vão ser uma multidão, vocês vão ser pessoas. Mas quando eu olhava para os meus líderes em treinamento, eu falava: essa é a grande igreja com esse líder em treinamento, que ainda de vez em quando toma uma, que fome escondida e vem com bala de hortelã chupando. Esse aqui. E eu me lembro, pastor Francisco Vasco, quando a célula cresceu, já estava aí com mais de 30 pessoas, e eu olhava para a célula, era a mulher com problema com o marido, a outra que tinha problema com álcool, outro que ainda fumava maconha, o outro lá que brigava no trânsito, e eu falei: meu pai do céu, o que vai ser da nossa igreja? A nossa igreja não vai ter futuro. E eu me lembro que eu fui numa palestra de um pastor famoso, ele tem, na época, eu cheguei lá na igreja dele com o pastor Aloysio em El Salvador, ele veio no Brasil, ele trouxe uma palestra, Mário Vega, ele falou assim: ó, você que não vê ninguém assim capacitado, faz o seguinte, escolhe o menos ruim. Eu falei: eu gostei desse negócio, o menos ruim. E aí, o menos ruim meu, na época, ele chamava Wilson. Pra você ter uma ideia, eu vim de uma igreja batista, a gente não colocava ele nem para fazer oração silenciosa, de tão ruim que ele era. Muito ruim, gaguejava, não tinha nexo nas ideias, era um fleumático, lesmático, lento. Falei: como que vai ser? Mas eu me lembro, nesse ano, eu fui convidado para dar aula na Videira em São Paulo, no seminário, no dia da célula. Eu falei: ixi, agora complicou, eu vou ter que passar a célula para esse irmão, e eu tinha que ir mesmo, e fui. E eu me lembro que eu falei: Senhor, essa célula vai acabar, porque se eu estar na mão desse cara, já era, essa célula não vai ter jeito, essa célula não vai para frente, esse irmão aí não tem noção das coisas, ele não tem nexo. Sabe aquela pessoa que não fala coisa que tem nexo, você não entende o que ela fala? Tem gente que você conhece que seja assim? E aí eu fui dar aula, e quando eu cheguei, na época não tinha celular, era só telefone fixo, e eu liguei para a casa dele, e liguei para a esposa dele. Eu falei assim: ei, teve célula? Ele falou: teve. Mas foi boa a célula? Ela falou: foi a melhor célula que nós já tivemos. Mas aí mexeu com o meu ego, eu não estava lá, como é que foi boa? Você não fica assim não? Quando você não vai na reunião, as pessoas falam: olha, foi a melhor reunião que já teve. Você não fica assim não? É que você já resolveu o seu problema com o ego, e eu ainda não estou resolvido, ou não estava. Mas sabe o que aconteceu? Esse irmão, ele liderou a célula, a mulher depois falou que ele tem problema de diarreia, taquicardia, tudo isso aí líder de treinamento, você pode ter mesmo, mas depois o Senhor vai te dar graça, vai te dar unção, poder para você resolver. Esse irmão, só para você ter uma ideia, ele ficou com essa célula, ele multiplicou essa célula, mas não parou aí. Depois ele multiplicou mais células. E aí um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, você sabe que tem gente que você foge? Não sei se você, eu tenho pessoas que eu fujo, que eu não consigo entender. Ele falou assim: pastor, o negócio é o seguinte, aqui falaram que meu negócio aí, falaram aí que tem 5 células, pode ser um discipulador. Eu falei: é isso mesmo, mas você quer ser discipulador? Ele falou:
não quero. Eu falei, meu pai do céu, nossa igreja vai ser destruída com esse cara aí. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou dizer para você. Ele multiplicou, para resumir a conversa, o discipulado dele. Na época, era o nosso critério da época, hoje não é mais, tinha que ter 20 células para entrar em teste. Na época, lá atrás, meados dos anos 2000. E vou dizer para você, para resumir a conversa, ele chegou às 20 células. Aí ele veio, pastor, falaram aqui que para ser obreiro tem que ter 20 células. Eu tenho 20 células. Aí eu falei para ele, não me diga que você quer entrar num teste pastoral. Ele, acho que é isso aí que eu quero mesmo, senhor pastor. E aí, deixa eu falar para você, só para terminar essa história, nós vamos orar. Eu falei, eu vou reprovar esse cara no teste, ele vai ver o que é bom para tosse, ser pastor não é isso aí não, cara que não tem nexo nas coisas, não conversa direito, não envolve as pessoas, não influencia ninguém, na minha cabeça maluca. Eu fiz de tudo para ele não aprovar no teste. E vou dizer para você, chegou o final do ano, ele tinha que chegar a 40 células, ele chegou às 40 células. Por isso, eu vou dizer para você, sabe por que eu estou dizendo isso para você? Você que é tímido, você que é fleumático, lesmático, você que é sanguíneo hemorrágico, você que é colérico, cruel, você que é melancólico, depressivo, há esperança para você, porque Cristo habita em você e Ele faz a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar aí, aleluia. Eu creio que Deus vai levantar hoje líderes em treinamento, que se posicionarão, que avançarão, que crescerão, que multiplicarão. É com você mesmo que gagueja, é para você mesmo que treme, é você que tá taquicardia em você quando você tem que falar em público. Hoje Deus quer liberar uma unção, Cristo que libera a unção. Ele desceu nas profundezas da terra, mas Ele ressuscitou e deu dons, habilidades, unções, competências, habilidades aos seus filhos. Por isso nós vamos cantar uma canção, e eu quero chamar aqui na frente, é a oração só que nós vamos fazer aqui. Eu sinto no meu espírito falar isso. Líderes em treinamento. Eu não vim aqui para falar esse negócio de líder em treinamento, mas senti que a unção fluiu. Você que é líder em treinamento, seja de adulto, de jovens, de crianças, hoje você vai receber algo da parte de Deus. Você vai se posicionar em Deus. Deus vai te usar poderosamente. Essa conferência vai ser um divisor de águas na sua vida. Você vai receber algo da parte de Deus. Nós vamos cantar uma canção, e aí você que é líder em treinamento, vem aqui, nós vamos orar por você. Vem aqui, não tenha vergonha. Deus vai te usar. Talvez você seja melhor que o meu e o Sim, mas não importa isso nessa hora. O que importa é que o Cristo que habita em você